Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus e vamos dar continuidade à nossa série Ritos, Mitos e Símbolos, né? Esse vai ser o quarto vídeo. Nós já tem um vídeo onde eu falei dos ritos no cotidiano brasileiro, fiz uma introdução ao que nós abordaríamos na sériezinha de vídeos, e no vídeo anterior eu falei sobre a ciência da religião. Dessa feita, a gente vai agora fazer a diferença, fazer um comparativo, né? Não a nível de superioridade, mas a nível de abordar as áreas em seus campos diferentes, que é com relação à ciência da religião versus a própria teologia, né? São campos que dialogam, mas cada um tem o seu campo de estudo, né? Poderíamos dizer assim, e os seus caminhos metodológicos, né? E seus objetivos, sua busca, onde eles navegam, o que eles entendem, né? E é importante fazer essa diferenciação para que a gente dê seguimento, né? Até nós chegarmos até os ritos, mitos e símbolos, né? Nesse primeiro momento vamos ficar focado mais nesse entendimento, como esses vídeos são introdutórios para um entendimento. Depois a gente vai aprofundar. O livro que eu recomendo, mas tem outros também, vocês podem procurar com essa temática, inclusive o do Julian Reis, depois em um outro vídeo eu vou mostrar ele, né, que é esse Rito, Mito e Símbolo como um fenômeno religioso e sociológico, da editora Intersaber. Inclusive é o livro-texto da faculdade. Como em todo vídeo, eu quero também apresentar uma obra, né? Essa aqui é Guia de Seitas e Religiões. Tem um cunho mais apologético, mas ele traz uma abordagem, ele aborda as religiões também. Então, assim, é algo interessante ter essa visão, traz uma visão panorâmica. No entanto, são cristãos, então faz um trabalho mais apologético. Então vamos lá, né? Vamos começar a estudar a ciência da religião e a teologia, fazer essa diferenciação, né? O caminho aqui que eu tracei para a gente fazer essa abordagem é primeiro entender qual é o papel do cientista da religião, né? Entender algumas sugestões para distinguir, entender o papel do cientista da religião, também o papel do teólogo também. A gente vai entender os dois papéis. Depois eu coloquei aqui no guia uma sugestão, né, para distinguir a teologia, a ciência da religião e a teologia de uma forma simples, bem compreensiva, né? Depois, como podemos fazer essa distinção de uma forma didática, mais algumas diferenciações que eu vou abordar. Entender que ambas, tanto a ciência da religião quanto a teologia, tem limites, né? E depois a gente vai recapitular as principais diferenças para fazer rememorar o que nós passamos, né? De uma forma mais, botei algumas bem interessantes. E a gente finaliza o vídeo e eu trago o próximo vídeo, no caso o próximo texto, que será abordado na sequência. Então, por que é importante, né? Por que é importante diferenciar a ciência da religião da teologia, né? É preciso entender que, por exemplo, hoje ainda as pessoas se confundem muito, acham que o professor de ensino religioso é um teólogo. Ele estuda teologia, não com graduação, bacharelado, né? Ele estuda a sua graduação, licenciatura em ciência da religião, mas ele
estudar a teologia da religião que ele vai estudar ou das religiões, né? No entanto, são campos que são diferentes. Então, por exemplo, na sala de aula eu encontrei uma aluna e ela questionou, porque a abordagem que o cientista da religião faz é uma abordagem teórica. E também assim, as pessoas não compreendem, acham que a religião em si, todas são, pronto. Se é inclusive foi com uma jovem da Umbanda que eu tive esse problema. Ela acha que a Umbanda que ela professa é a Umbanda que todas as casas professam, e não é. Todos os centros professam, e não é. Assim como o espiritismo kardecista, assim também como o cristianismo em todas as suas vertentes. Um neopentecostalismo num local é um neopentecostalismo diferente, tem o seu campo, os seus principais ensino que comungam. No entanto, vai ter diferença, vai existir formas que vai diferenciar uma igreja da outra, uma religião da outra, até mesmo porque a religião ela vai mudando ao longo do tempo, né? Ela vai construindo novas formas de abordagem, né? Vão dialogando com o tempo, vão dialogando com a sociedade, e aí não é a mesma. E essa aluna teve dificuldade porque eu trouxe um dado com referência a Umbanda e ao Candomblé, diferenciando que um dos fatores é o sacrifício de animais. Só que ela disse que na Umbanda que ela praticava, fazia sacrifício de animais. Eu fui explicar que é uma Umbanda mais voltada para o Candomblé, né? E existe dentro da Umbanda esses caminhos mais voltados para o espiritismo kardecista, né? E assim sucessivamente. Então, é importante entendermos, né? Então ela achou ruim, ela queria que o pai de santo dela, no caso que é um teólogo da religião dela, né, da Umbanda, viesse para explicar, né, lá, sendo que ela não quis entender, na verdade. E aí eu acabei deixando passar, porque eu pedi até para ela ir para frente para explicar, mas ela não quis. Então assim, é preciso entender isso. O professor de ensino religioso, o professor que ensina, ele não é um teólogo no sentido da religião que ele vai ensinar, né? Ele pode até, como no meu caso, eu sou cristão, estudo teologia também, mas quando eu estou em sala de aula, eu não estou ali como um teólogo, estou ali como um cientista da religião, e para fazer a abordagem, inclusive, a partir de uma ótica da ciência da religião, do próprio cristianismo, se for o caso. Então, é importante entender isso, que a religião ela não pode ser reduzida à teologia, né? É bem mais abrangente do que isso. Então, quando a religião ela vai ser estudada, no caso, né, ela o estudante que vai estudar a religião de uma forma a partir da ciência da religião, ele deve evitar que faça-se juízo de valores sobre a veracidade da religião, ou mesmo a qualidade daquela religião em detrimento do outro. Então, qual seria o papel do cientista da religião? Primeiro é fazer uma descrição, né? Descrever de uma forma detalhada e ampla, né? Os fatos que são concretos, né? E presente no universo religioso ali daquela religiões ou das religiões, né? E o papel também do cientista da religião é possibilitar que as pessoas entendam, né, de uma forma histórica a gênese, né, tanto a gênese, né, a origem da religião, quanto também o desenvolvimento dessas religiões, como elas se desenvolveram no decorrer do tempo, como elas chegaram a ser o que elas são hoje, né? Então, também é uma das funções do cientista da religião. E uma das principais é escapar das armadilhas, né, do reducionismo histórico, que pode aprisionar o fato, né, e acontecimentos, tirando então a percepção das interações que as religiões têm, ou que a religião tem, ou mesmo com as diversas áreas ali da vida humana, né?
Então, esse é o papel do cientista da religião. E aí vem a questão: como que nós podemos estudar, entender esses dois campos, né? Fazer essa distinção do cientista da religião para o teólogo. Já venho falando, mas cabe aqui fazer uma observação. Então vamos primeiro o teólogo. O teólogo, qual é a sua especificidade? O teólogo ele é um especialista, entenda isso, religioso. O que isso quer dizer? Ele é um especialista da religião que ele professa, né? Por mais que hoje a teologia esteja ampla, dando abertura para estudar cultura religiosa, mas a gente vai ver lá na frente, quando ele faz isso, como é que ele faz, né? Como é que ele vai desenvolver esse estudo. Mas de uma forma específica, ele é um especialista religioso da religião, tem um teólogo especialista da religião que ele professa, né? E ele estuda essa religião. O foco dele, o objetivo é essa religião. No caso do cientista da religião, ele é especialista em religião, né? Não é um especialista religioso, mas é um especialista em religião, né? E aí o campo de atuação dele são as religiões, né? No plural. Por mais que alguns cientistas da religião escolham uma para se dedicar, para estudar. No entanto, ele vai fazer isso não de forma como o teólogo faz, né? E aí eu acho que cabe a gente, como eu tracei no princípio, fazer essa observação. Então, como se pode fazer isso de uma forma didática? Então, vamos entender isso aqui. O teólogo, né, ele investiga a religião a qual ele pertence, como falei. Então, ele vai pegar e vai fazer, traçar estudar a sua religião, vai investigar a sua religião, né, com vários objetivos, né? Fortalecer a fé dos seus fiéis, né? Ensinar os fiéis sobre a própria fé, a própria religião. E aí ele tem esses objetivos, que é tanto a questão de proteger a religião, né, contra, poderíamos dizer assim, heresias, né, ou falsas doutrinas contra a religião, como também promover o enriquecimento daquela tradição religiosa. Então, didaticamente, é basicamente isso. O teólogo ele investiga a religião a qual pertence, com o objetivo de proteger a religião, de enriquecer a religião, enriquecer a sua tradição religiosa. E aí o ponto de partida que o teólogo ele tem, né, é normalmente uma pergunta crítica, né? Por exemplo, o que é a Trindade, né? O que é a salvação, a soteriologia, né? Quem são os anjos, o que são os dons, né? Então começa com uma pergunta crítica, né? A sua tradição de origem, e que nem sempre envolve, que nem sempre vai se resolver em sua mera proteção, né? Vai haver debates teológicos com diversos teólogos que acabam que não somente fortalece, mas às vezes acaba até dividindo, principalmente quando você pega uma teologia pentecostal, de uma teologia histórica. Então o intuito ali, de toda forma, dentro da própria religião, né, nesse caso o cristianismo, por exemplo, acaba gerando essa divisão, e a intenção é fortalecer não o cristianismo de forma ampla, mas o seu próprio cristianismo, a sua própria vertente religiosa. E aí o ponto de partida, né, que os teólogos usam é a revelação, né? E aí essa revelação, a gente está falando aqui cristianismo, mas essa revelação pode ser uma revelação oral, né, passada de pessoa para pessoa, como no caso das religiões de matriz africana, que não tem um livro texto, né, no caso o candomblé. Então, e essa revelação, como se deu essa revelação, e ele começa dessa base, né?
de forma passada ou a partir de um texto sagrado, como no caso do islamismo, ou o Corão, né? Ou o espiritismo kardecista, as obras de Kardec, o Pentateuco, ou mesmo de forma oral nas religiões que não tem um livro-texto, né? E aí, nesse caso, a fé vai ser iluminada, o teólogo ele vai iluminar a fé através da razão, e vai se abrir a revelação, no caso de Deus, dos deuses ou do não Deus, né? E a sua vontade para o mundo, o que a fé requer no seu comportamento, a sua cosmovisão de mundo, né? E aí, no caso do cientista da religião, ele vai se ocupar, no caso, de outra que não a sua própria religião. Não, ele não vai, enquanto o teólogo ele estuda a sua religião, o cientista da religião ele pode pertencer a qualquer religião, no entanto, ele estuda todas as religiões. Daí a ideia de se ocupar de outra, né, que não a sua, mas também pode estudar a sua a partir da ciência da religião e não da teologia, né? Então, enquanto o teólogo ele presta um serviço à instituição, né? O cientista da religião não. O cientista da religião, ele, digamos que o serviço que ele presta é de forma à academia ou ao Estado ou a uma religião que o contrate, né, para trazer algum esclarecimento ou desenvolver estudo, alguma coisa do tipo, mas ele não presta serviço institucional, né? Não trabalha para a instituição, não é um pastor remunerado, né? E ele, no caso, ele não é comandado como o teólogo, acaba sendo, na maioria das vezes, ele acaba sendo comandado por a instituição que ele pertence, né? Então, um teólogo cristão de uma igreja que tem bispo, o bispo ele é subordinado ao bispo, no caso da Assembleia de Deus aqui do Rio Grande do Norte, ele o assembleiano é subordinado, o pastor, o evangelista, o próprio teólogo da Assembleia, é subordinado à instituição, ao presidente da instituição, né? E o cientista da religião não, né? E ele não é obrigado a dar satisfação a nenhuma instância superior que um teólogo de uma religião ele vai ser. Isso porque quando a sua teologia não estiver de acordo com a religião, ele vai ser chamado a prestar conta, o que não é o caso do cientista da religião. Algumas diferenças ainda eu acho que merecem ser destacadas aqui, né? Já tendo esse entendimento, né? É que o cientista da religião ele goza de um arco potencial ilimitado, né? Na hora de escolher, por exemplo, a religião a qual eles vão se dedicar para estudar, né? Não como o teólogo que é a sua própria religião, né? E aí ele só vai ser constrangido, no caso, pela sua incompetência no desenvolvimento desse estudo, né? Já no caso dos teólogos, né, eles acabam que estão condenados, de certa forma, aspa, né, a conhecer em profundidade apenas a sua religião, a religião a que ele pertence, né? E aí quando ele vai se abrir a outras religiões para estudar, né, vai ser em caso de necessidade trazer algum estudo para a igreja, mas isso vai ser sempre feito com um olhar da teologia a qual ele pertence, né? Mas outro ponto que nós precisamos entender é que tanto o cientista da religião quanto o teólogo eles têm limitações, né? E são diversas, né? O teólogo ele acaba, quando ele vai estudar uma religião que é diferente da sua, ele vai fazer de certa forma já com preconceito, ele já se limita, ele não vai fazer uma leitura da religião que ele vai estudar de uma forma neutra, né? Mas ele já vai com todos os seus preceitos e ele vai colocar sobre aquela religião todos os seus preceitos, e aí isso acaba sendo uma limitação, né?
E quando ele vai estudar a religião, ele vai partir dos parâmetros da sua religião, né? E aí ele vai fazer comparações que, na maioria das vezes, quase 99% das vezes, vai se expressar a partir de juízo. Ele vai julgar a outra religião a partir da sua religião, o que acaba resultando numa compreensão limitada da outra religião, né? Como também ele vai estudar a religião alheia quando ele parte de estudar a partir da sua própria religião, né? A referência para o estudo vai ser sempre a sua religião, né? E aí nesse caso os seus critérios vão avaliar, né, se aquele sistema religioso que ele está estudando está mais próximo ou mais distante da sua tradição religiosa, do que ele professa, do que ele acredita, né? E aí esses procedimentos acabam que vão impedir um verdadeiro conhecimento da fé alheia, né? Do que o outro acredita, o que a fenomenologia da religião faz, que é estudar outra religião a partir da descrição que o outro faz, que o próprio adepto da religião faz. No caso do cientista da religião, ele vai, quando ele vai estudar a religião, ele vai estudar ela sem preconceito, né? Ele não pode, esse é um dos limites também, principalmente quando o estudante de ciência da religião, ele tem uma fé, ele acredita em algo, ele tem uma religião. E ele acaba muitas vezes sendo limitado pelo seu preconceito, né? Então ele não pode ir com preconceitos, né? Que é o caso do teólogo, né? E aí ele tem essa liberdade, mas até quanto essa liberdade, até quanto eles suportam essa liberdade. Por alguns dias atrás, algum tempo atrás, eu estava falando, é muito difícil uma pessoa que tem uma fé religiosa estudar a ciência da religião. É complexo. E como o meu mundo é o cristianismo, então o que eu penso é que mais ainda se ele for cristão. Se ele for cristão, estudar a ciência da religião é um pouco complexo, né? Complicado, porque você vai entender lá que o cientista da religião ele é neutro, então todas as religiões são verdadeiras para aquelas pessoas que a professam. E você vai passando a conhecer todas as vertentes religiosas e muitas vezes você acaba sendo atraído, né, ou distanciado da sua própria religião, muitas vezes, quando você está se aprofundando nos estudos e descobrindo e vendo como as religiões funcionam, né, como a sua própria religião se desenvolveu, né, de uma forma crítica, um olhar crítico, e muitas vezes você vai perder a sua fé. Então, assim, o que eu recomendo como cristão agora aqui, não como cientista da religião, é que se você vai estudar ciência da religião, você tem um alicerce cristão, né, se você é cristão, porque você vai abalar a sua fé, né? No meu caso não, porque eu já vivia já dentro do cristianismo desde mais de 20 anos, né, já dentro do cristianismo. Então, assim, desde os meus 19 anos que eu aceitei Jesus como Salvador e passei a estudar a teologia de uma forma profunda, tenho bastantes livros, né? E aí eu acabei que eu fui mais perturbado dentro da própria teologia, né? Por exemplo, estudando a soteriologia, quando me tornei adepto do monegismo e não do sinegismo, do que estudando ciência da religião. Então não fui bem abalado. Eu confesso que fiquei muito feliz em ter escolhido esse curso, né? Então, dentre esses limites, é como ir ao encontro do outro, né? A partir de um ponto zero de expectativas e como também e critérios de discernimento. Então, como ir, né? Chegar lá a partir de um marco zero lá e estudar, né, a partir de critérios e discernimento daquela religião sem poluir, poderíamos dizer assim, né, ou sem acabar
promovendo o que os teólogos promovem, que são juízes de valores. Então vamos agora recapitular, para finalizar o vídeo, as principais diferenças, né? Eu acredito que vocês já assimilaram bem o conteúdo e já conseguem distinguir um teólogo de um cientista da religião. Mas vamos aqui agora os principais, vamos fazer uma recapitulação do campo de atuação, né, para a gente entender teólogo e cientista da religião. Então o teólogo, ele é um especialista em religião, né, no caso a sua religião, né. Ele investiga o seu campo, ele é especialista em religião, investiga a religião que ele pertence, né, e um dos seus objetivos é proteger a sua tradição religiosa. Com referência à hierarquia, ele se reporta a instâncias superiores da própria religião, né? E quando ele vai pesquisar a fé alheia, ele já vai de certa forma, com preconceito, porque ele vai pré-julgar a fé do outro a partir da sua, sempre nesse comparativo, e a sua religião vai ser sempre superior à religião que ele está estudando, seja ele teólogo, no caso, de qual religião seja, né? Não necessariamente somente do cristianismo. Por mais que Deus, elogie, estude sobre Deus, mas e tem religiões que são politeístas e tem religiões ateias, como no caso do budismo, que nem Deus tem, né? E o outro ponto, para finalizar essa parte do teólogo, é que ele observa ele observa de dentro, né, para fora, né? Ele começa da sua religião para sair para fora. Já o caso do cientista da religião, ele é um especialista em religião, né? Ele não é um especialista da religião, como no caso do teólogo. O teólogo é um especialista da religião, e o cientista da religião é um especialista em religião. Até errei quando falei há pouco. E ele investiga a religião que ele escolher, né? Não necessariamente a sua própria, ele pode investigar qualquer religião, qualquer uma. Ele não tem compromisso com a tradição religiosa, então o intuito dele não é defender a religião, mas é estudar a religião. Então ele vai estudar sem esse compromisso, com respeito, claro, à religião que ele está estudando, mas não tem um vínculo de subserviência, né? Então ele não se reporta a instâncias superiores a alguma no sentido de hierarquia religiosa, né? E ele pesquisa a fé alheia, né, sem preconceito, né? Ele não parte da sua própria fé, né? E no caso, enquanto o teólogo observa de dentro para fora, o cientista da religião observa de fora, né, para dentro, vai lá para dentro da religião, né? Então esses são as principais diferenças. Eu espero que vocês tenham compreendido bem, observado, entendido bem a partir desse texto, né? No próximo vídeo da sequência, nós vamos explorar o caráter interdisciplinar, e depois o Homo Religious, né? A Imago Dei. Depois a gente vai tentar fazer alguma aplicação do conteúdo e fazer a conclusão do conteúdo, né? A biografia eu já falei no primeiro vídeo, né? Só você ir no primeiro vídeo aí que você vai ter acesso a toda a biografia, né, que eu utilizei aqui para para escrever o texto. Enfim, é isso, né? Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva no canal. Isso acaba fortalecendo o canal, né? Divulga, dá o teu like aí, né? E faz teu comentário aí, acrescenta, né? A gente não é o dono total da verdade, né? A gente é apenas um estudante, e como estudiosos, né, a gente acaba muitas vezes humanos falhos e acabam deixando de passar, ou muitas vezes fazemos uma colocação infeliz. Mas é isso, né? Até o próximo vídeo, espero que vocês estejam gostando da série.